Vamos começar então? Todos apostos? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 é nossa escape, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês, peço que você abra a sua Bíblia, iniciando esse tempo, a segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, a gente vai ler os versos 8 até o 13. Segunda Pedro, capítulo 3, dos versos 8 ao 13. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz assim. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos participar. A Thelma. Você lê para a gente, Thelma? Abre aí o microfone e lê para a gente. Do 8 ao 11, né? 8 ao 13. 13. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrupitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas,
deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Obrigado, Thelma. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, porque, na verdade, se relacionam com o tema que a gente vai tratar hoje, de certa forma, na escola bíblica dominical, né? Juízo final. Mas eu quero destacar algumas questões nesse texto. Pedro, escrevendo a respeito da volta do Senhor, ou da vinda do Senhor, e do seu significado, ele reafirma a certeza de que o nosso Senhor, ele realmente voltará. Algumas questões nesse texto nos saltam aos olhos, dizendo sobre o terror dessa volta. Então, os céus serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, né? As questões de que a gente, na verdade, não sabe quando é esse dia ao certo. Então, tem muita gente especulando quando se dará a vinda do Senhor, principalmente nesses dias. E eu acho propício a gente tocar nesse assunto. Nós não vamos falar de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-milenismo, amilenismo. Não é esse assunto que nós queremos tratar nessa manhã, mas nós vamos falar de algo que é certo, que a Bíblia nos certifica, que Pedro ele nos dá essa certeza quando escreve a sua segunda epístola, dizendo que a vinda do nosso Senhor ela é certa. Ninguém sabe ao certo que dia é. E, inclusive, ele fala a respeito dessa questão do cronos, do tempo, visto por Deus, que não é esse tempo nosso. O tempo de Deus é um tempo, é o Kairos de Deus, é um tempo diferente desse nosso cronometrado. E ele, é claro, quando ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 é como um dia. Então, isso ele fala claramente nesse texto. Enfim, esse texto ele traz para nós uma certeza de que a vinda do Senhor, a volta do Senhor, ela é certa. O juízo do Senhor, ele é certo. Mais uma certeza, no versículo 13, nós temos: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. Meus amados, essa é uma promessa maravilhosa que eu e você precisamos relembrar em todos os momentos da nossa vida. É algo que deve trazer esperança ao nosso coração. É claro que fica o sentimento daquelas pessoas que ainda não alcançaram a salvação em Jesus Cristo, e fica não só o sentimento, mas a responsabilidade, acima de tudo, de compreender que essas pessoas elas precisam que nós façamos a nossa parte de pregar o Evangelho para que elas conheçam o Senhor. A palavra de Deus diz que a volta do Senhor é certa, mas ela não se dará enquanto o Evangelho não for pregado a toda parte. É responsabilidade minha e sua. Nós podemos contribuir para a volta do Senhor no momento em que compreendemos que nós somos portadores dessa verdade do Evangelho. Eu e você não podemos nos intimidar, mas nós, diante de momentos tão calamitosos, tão difíceis, mesmo pelos quais nós mesmos estamos passando, nós precisamos pregar o Evangelho.
é tempo de adiantar, de contribuir para que a volta do Senhor aconteça. De que forma? Quando eu e você dispusermos os nossos corações a pregarmos o Evangelho e, acima de tudo, a entendermos que nós mesmos fomos alcançados por uma graça maravilhosa de salvação, uma certeza de que nós não não passaremos pelo juízo no sentido condenatório desse juízo, mas nós seremos para sempre, ou estaremos para sempre nesse reino de justiça que fala o versículo 13. Então, eu gostaria de encerrar essa meditação nessa manhã, trazendo novamente, lendo novamente o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se você quiser ter uma compreensão um pouquinho maior desse texto, eu aconselho que você leia do verso 1 ou todo o capítulo até o final, no versículo 18. Pedro vai estabelecer alguns parâmetros a respeito da vinda do Senhor, né? E o que significa essa vinda para mim e para você. Mas certamente significa esperança, deve significar alegria. Em tempos tão difíceis que a gente tem passado, muitas pessoas, e esse assunto tem vindo à tona muito fortemente, muitas pessoas têm questionado, e principalmente irmãos na fé têm questionado essa questão da volta de Jesus. São sinais da volta do Senhor? São sinais dos finais dos tempos, esses que nós temos passado, ou não? Irmãos, eu creio que todas as coisas apontam para que sim, para que nós, para que o reino de Deus seja consumado no sentido desse reino terrestre, mas que ele seja, para mim e para você, para aqueles que foram salvos, eternizados numa esperança de glória. Eu creio que isso vai acontecer, que isso nós estamos vendo os acontecimentos, nós estamos vendo os sinais, a Bíblia é clara quanto a isso. O nosso tempo e a nossa vida não tem que ser vivida no terror dessa volta, no sentido de que nós tenhamos que temer aquilo que vai acontecer. Por quê? Porque eu e você não precisamos ter medo. O Senhor é por nós e nós, o nosso futuro, a palavra diz que a nossa pátria, ela não é aqui. Nós temos algo celeste, algo que sai dessa esfera terrestre, essa vida terrena que nós temos. Ela reflete na eternidade. E a nossa eternidade não é aqui, nossa eternidade é com Deus. É para sempre, uma vida eterna, uma vida de justiça. Então, eu creio, sim, que nós estamos caminhando aí para os últimos dias, que a volta do Senhor é iminente, os sinais mostram, a palavra dele se cumpre a cada dia, mas não podemos ter uma vida de desespero, mas senão uma vida de esperança. Esperança no Senhor que nos alcançou, no Senhor que tem cuidado da nossa vida. Tem muita gente se desesperando e, incrivelmente, gente que conhece a palavra de Deus, que se diz cristão verdadeiro e se desespera diante dos sinais, diante do medo da morte, diante do medo do sofrimento, diante do medo das provas. A palavra de Deus nos garante que seus filhos, ele cuida. Eu e você somos objetos do cuidado de Deus. E, evidentemente, nós também somos os instrumentos de Deus para a proclamação da sua palavra, desse evangelho de esperança, esse evangelho que o mundo não conhece, né? Que o mundo não experimenta, mas nós podemos experimentar. A paz que excede todo entendimento. Essa paz é aquela que guarda o nosso coração.
mesmo em tempos de tribulação, em tempos de calamidade, em tempos onde a gente não compreende quase nada, a gente não entende as coisas que estão acontecendo, a gente não pode mensurar, a gente não pode projetar as coisas, você não tem certeza de nada, essa é a grande verdade. Mas a esperança que nós temos é essa do versículo 13, é de uma glória, da certeza que nós estaremos para sempre com o Senhor num reino de justiça. Que Deus nos abençoe, que a graça dele possa ser derramada sobre a minha, sobre a sua vida, que essa esperança da glória e a esperança também de ser um instrumento de Deus do seu evangelho possa inundar a sua vida, inundar o seu coração nessa manhã. Que essa seja uma palavra de alegria, de renovo, de esperança na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Abílio, ore conosco. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por esta promessa maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações. Ele tem, Senhor Deus, nos dirigido. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, Senhor Deus, que nos dá, Senhor, o direito de que possamos experimentar, Senhor Deus, a esperança, a alegria de um dia estarmos com o Senhor. Obrigado por este dia que o Senhor separou para que estivéssemos, Senhor Deus, buscando a Ti, Senhor, que no dia do Senhor, Pai, nós nos voltamos para Ti, que não seja tão somente esse dia, Senhor, mas que nós possamos todos os dias estarmos de caminho para o Senhor, Pai querido, e nós queremos Te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos renova, Senhor, nesta manhã, nos abençoe, Senhor, na ministração desta aula, Pai, com relação a essa palavra, essa meditação, que o nosso pensamento possa estar firme, Senhor, na certeza que o Senhor um dia irá voltar e que em breve, Senhor, nós estaremos juntos nas bodas do Cordeiro, Pai. Que o Senhor conceda graça, Senhor Deus, na vida do pastor Valcimei, Senhor, na ministração desta aula, que possamos aprender um pouco mais de Ti e que possamos, Senhor, ser renovados nesta manhã. E que o Senhor alcance os corações, e que o Senhor abençoe a Tua igreja, e que possamos sair mais fortalecidos a cada dia, a cada aula, a cada palavra pregada. E que o Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no assunto sobre o juízo final, capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster, eu quero fazer um adendo e uma colocação a respeito da nossa aula anterior, de domingo passado. A gente falou sobre a questão do direito de se manifestar civilmente, inclusive quando nós discordamos de algo que está sendo feito de forma equivocada ou de forma errada pelos nossos governantes. Ok, deixa eu fazer uma colocação que eu acho importante. A Confissão de Fé de Westminster, em nenhum ponto, ela dá a prerrogativa, ou ela autoriza, ou ela incentiva a manifestação pública de cristãos no sentido de se contrapor a qualquer questão civil. Então, manifestação civil, esse tipo de coisa. Não existe nenhuma citação na Confissão de Fé de Westminster que dê direito a isso. Isso tem que ficar bem claro. Agora, o nosso Código Civil brasileiro permite que você faça manifestação pacífica. Então, a lei do nosso país é que garante essa premissa, que garante esse direito. Mas a confissão de fé, ela não tem nenhum escrito no seu escopo, lá nas suas
normas dizendo que é direito de uma pessoa ou de um cristão fazer qualquer tipo de, ou participar de qualquer tipo de manifestação civil, no sentido de apoiar ou não qualquer causa civil, ok? Eu gostaria de reiterar isso só, e que eu acho que é algo que não ficou claro na semana passada, porque alguns podem confundir essa questão com algo que é de orientação da confissão, mas não é. Isso é permissão da nosso Código Civil, da nossa lei, Código Jurídico, né? Da lei brasileira, mas não da Confissão de Fé de Westminster. Bom, feito esse esclarecimento e essa nota, vamos então para o capítulo 33, juízo final. Por que eu resolvi falar sobre isso? Amados, nós estamos vivendo dias difíceis, né? A gente tem visto aí acontecimentos um atrás do outro, e não é só essa questão da pandemia, mas nós estamos vendo muitas manifestações da própria natureza, outras questões que estão acontecendo que a gente não tem uma explicação lógica para isso. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham questionado a respeito dessa questão dos últimos dias ou da volta de Cristo, né? Então, eu achei prudente a gente, uma vez que isso tem sido comentado no seio das igrejas, nós abordarmos esse assunto dentro da Confissão de Fé de Westminster. Então, esse juízo final diz respeito não necessariamente a questões, como eu falei antes e comentei antes da nossa meditação, a respeito de estudos teológicos a respeito da volta de Cristo, se é pré-tribulacionista, atribulacionista, pós-tribulacionista, ou pré-milenista, amilenista ou pós-milenista. Esse capítulo não vai tratar disso. Isso é um estudo teológico à parte que a gente pode vir a fazer posteriormente numa visão reformada. Visão reformada, apesar de ter pastores que têm suas compreensões diferentes, de forma geral, ela tem uma síntese, ela tem uma forma de entender essa questão dos acontecimentos finais da volta de Cristo. Hoje nós vamos falar especificamente do juízo final. Juízo final dada a volta de Jesus, todos serão reunidos e Deus há de julgar os povos. É isso que a gente vai tratar, esse último momento, que é o juízo de Deus, estabelecendo agora não mais a sua graça, mas a sua justiça, né? Não mais a sua graça, nós estamos vivendo a graça de Deus, né? Nós estamos vivendo algo que Deus nos presenteia, Ele nos dá a oportunidade de servi-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de comungar como igreja, de trabalhar na obra. Mas aqui, esse capítulo vai falar no momento em que Deus vai manifestar a sua justiça julgando os povos, ok? Então, vamos lá? Vamos para a primeira questão. Vamos falar, esse capítulo, ele tem na Confissão de Fé de Westminster 3 proposições. Então, nós leremos as proposições e alguns textos que comprovam ou que firmam ou que estabelecem essas proposições, que dão base para essas proposições. Então, se você tem a sua Bíblia, eu peço aí que você já vá abrindo. Então, eu vou pedir para o Paulo Sérgio, não Paulo Vaz, abrir em Atos 17, 31. Rafael.
Judas, versículo 6. Está pronto. Tem alguns que eu não sei se estão, eu não tenho a imagem, mas eu tenho... Eliel chegou aí. Eliel, 2 Coríntios 5:10. Aliás, você não, a Valquíria. Valquíria consegue ler, Valquíria? Graças a Deus, isso é um bom sinal, Valquíria. 2 Coríntios 5:10. Então, primeiro texto, Atos 17:31. Segundo, Judas 6. E terceiro, 2 Coríntios 5:10. Tá? Pedro, você está aí com a gente? Pedro Quintanilha. Sim. Tá, o Pedro tá. Então, lê para a gente a primeira proposição, Pedro, por favor. Proposições. Primeiro, Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Ok. Atos 17:31. Quem tem? Tá, eu. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ok. Judas, versículo 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ok. 2 Coríntios 5:10. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ok. Bom, temos 3 textos que abordam praticamente toda essa primeira proposição. O que essa primeira proposição diz? Vamos destacar algumas questões. Primeira, Deus é quem determinou o dia. Ele é quem determina esse dia. Como a gente viu no texto que a gente leu em 2 Pedro, na nossa meditação inicial, cabe a Deus esse dia. Nenhum homem sabe, né? Nem o próprio Jesus Cristo, nem o Filho sabe esse dia. Somente Deus é que sabe esse dia. Então, quando você ouve pessoas marcando a data da volta de Jesus, por favor, tranquilize o seu coração, tá? Só Deus é quem sabe. A Bíblia nos dá algumas indicações, alguns alertas dos acontecimentos finais que nos preparam para essa volta ou para esse dia do juízo. Mas o dia certo ninguém sabe. Não sabe se vai ser em outubro, se não vai ser em julho. Quando você acha uma pessoa que está marcando o dia para a volta de Jesus, por favor, desconsidere. Essa pessoa não tem base bíblica para marcar dia de volta de Jesus. Só Deus, somente Deus é quem sabe esse dia do juízo final. Tá bom? E veja aí que, segundo a justiça de Deus, e aí ele volta sendo justo, há de julgar o mundo por Jesus Cristo. Quem vai ser o juiz, né? O juiz vai ser o próprio Jesus Cristo. Aquele que nos deu graça e salvação, agora ele volta na posição de juiz. Ele é quem vai julgar os povos, né? E os povos todos, ninguém está isento disso, né? A quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Então, Deus é quem entregou a Jesus Cristo
essa autoridade de exercer poder e exercer juízo sobre todo homem, né? Sobre toda criatura, sobre todo homem. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, e a gente viu isso lá em Judas 6, foi o texto que o Rafa leu para a gente, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus... Olha, presta atenção nisso. Nós vamos estar diante desse tribunal. Você tem que pensar isso. Esse tribunal não é para os outros, não. É para você também. Então, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras. Então, eu e você, todos nós estaremos diante desse tribunal um dia. Tá? Não vai ter ninguém isento disso, né? O galardão, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito. E aí, bom ou mal, estando no corpo. Agora, vejam bem, deixa eu falar algo importante aqui. Essa questão da vida após a morte, que a gente tratou alguns dias atrás, da possibilidade de voltar ou no limbo, ou voltar a ter outro tipo de vida ainda nessa esfera terrena, é impossível, né? Por quê? Porque a palavra diz nessa primeira proposição de que todo homem vai dar resposta dos seus atos, bons ou maus, estando no corpo. Então, só existe um tempo ou uma possibilidade de vida terrena ou de encarnação. Não existe reencarnação, né? Essa proposição, ela desmistifica essa possibilidade. Não existe. Nós vamos viver uma vida, essa vida tem que ser vivida na presença de Deus, obedecendo a Deus. Por quê? Porque na eternidade, ou no dia do juízo, cada um de nós vai dar conta daquilo que fez, bom ou ruim, ou bem ou mal, estando na época que nós estivemos, eu vou usar uma palavra aqui, encarnados, ou seja, nesse corpo, estando no corpo, ok? Então, vamos lá para a segunda, vamos então para a nossa segunda proposição, ok? Vamos lá, segunda proposição. Deixa eu ver quem pode ler aqui para a gente. Eliel, você lê para a gente, e aí, a proposição você lê, deixa eu ver quem vai ler. Mateus Cunha, leia Romanos 9:23. Tá? E o Paulo Vaz, leia Mateus 25:31 a 34. Então, o Eliel pode ler a proposição, o Mateus Cunha, Romanos 9:23, e o Paulo Vaz, Mateus 25:31 a 34. Vamos lá. Proposições 2. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que Não, são você injustos. Você pulou. Pulei uma linha, então vou voltar. Vai. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados
nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Ok. Mateus Cunha, Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ok. Paulo Vaz, Mateus 25, 31 a 34. Vamos lá. Tem que desligar o seu áudio. Tem que mutar o da Selma. Selma, aí. Você mutou o teu. Paulo. Sim, tá dando um problema aqui. Pode mas já está resolvido. Pode ler agora. Isso. Vamos lá. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Terminou até o 34? Ok. Então, vamos lá. Vamos voltar à proposição. Nós temos dois textos que a gente leu que dão base bíblica para essa segunda proposição. Temos outros aí que você pode estudar. Depois eu posso mandar um PDF e aí você pode ter todos os textos para acompanhar e rever todas essas questões. Mas vamos à segunda proposição agora. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia. Que dia é esse? É o dia que o próprio Deus escolheu. E que fim é esse? O dia do juízo final. É manifestar a sua glória. Qual o propósito de Deus na sua volta ou no seu juízo? É mostrar a sua grandeza, é mostrar a sua soberania, é mostrar e revelar a toda a criação, a todo homem, a sua glória, né? Coisa que a gente não compreende, coisa que a gente muitas vezes não valoriza no nosso dia a dia. A gente fala sobre a glória de Deus, a gente muitas vezes até experimenta algo que nos lembra a glória de Deus em alguns momentos da nossa vida, a bondade de Deus manifesta, a sua soberania manifesta, né? A sua provisão manifesta, o seu amor manifesto, mas nesse dia, toda a sua glória, na sua totalidade, há de se manifestar. Esse é aquilo, o propósito pelo qual Deus vai exercer a sua volta, ou a sua vinda, ou o final de todas as coisas, mostrando que ele é totalmente glorioso, soberano, né? Então, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos. E aqui existe já uma distinção entre duas classes de pessoas. Um são os eleitos e a condenação dos réprobos, né? Aqui são eleitos e não eleitos.
existe uma distinção, existe uma diferenciação. Deus certamente ele vai fazer essa distinção de classe de pessoas, aqueles que foram alcançados pela sua graça redentora e aqueles que não foram alcançados. Então, os eleitos e réprobos terão tratamentos diferentes. E esse tipo de tratamento glorifica Deus ou manifesta ou deve manifestar a sua glória, tá? Então, esse é o resultado da manifestação da sua glória, é exatamente abençoar aqueles que foram alcançados pela salvação em Jesus Cristo e condenar aqueles que são desobedientes, aqueles que negaram e aqueles que não foram alcançados por essa graça redentora. E aí ele traça aqui na Confissão de Fé de Westminster uma distinção. Os justos irão, então, para a vida eterna, imediatamente para estar com Deus, recebendo plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. E agora, imaginem que a partir do juízo, isso é eterno, tá? Aqui não está falando de milênio, não está falando de 1000 anos, está falando da eternidade. Algo que a gente pode, como eu disse antes, estudar num momento posterior, que a gente for falar sobre Apocalipse. Aqui não está falando de milênio, aqui está falando de vida eterna, ou de gozo eterno com Deus, tá? E os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Gente, essa questão dos eternos tormentos, né? Essa questão do que as pessoas chamam de inferno, existe muito estudo sobre isso. O inferno é o lago que arde com fogo e enxofre, ou é simplesmente a ausência da presença de Deus, né? Existem teólogos que defendem que, na verdade, o inferno é a ausência da presença de Deus. Hoje, toda a terra ainda se beneficia. Por quê? Porque Deus está presente, Deus se apresenta através da sua igreja, ou de Jesus Cristo, ou daquilo que ele conquistou nessa terra. Isso faz com que a terra ainda goze de relativa paz, apesar de todo o pecado, apesar de tudo que a gente vê. Mas Deus ainda exerce a sua misericórdia. Agora, a partir desse momento do juízo final, Deus retira a sua presença daqueles que foram punidos, e essas pessoas não vão contar mais com a misericórdia, com a presença, com a graça geral, não vai ter nada disso. O que resta para eles é somente tormento e sofrimento, tá bom? Então, Thelma, por favor. Deixa eu ver se eu entendi. Do momento que nós estamos atualmente, para esse momento que Jesus vai fazer essa separação entre os escolhidos e os não, eu tinha aprendido que teria um momento de tribulação, e aí, então, essa tribulação, então, é o que a gente já está vivendo? Então, Thelma, deixa eu falar. A gente está falando aqui não dos acontecimentos que preparam o dia do juízo. Você está falando de algo que é um pouco antes desse momento que a gente está falando. Nós estamos falando do momento do juízo final, que é o último momento, tá?
Quando eu falei para vocês que a gente precisa estudar num momento à parte essas questões dos últimos acontecimentos, está relacionado bem a isso, exatamente a isso que você falou agora, né? Tá. Quando vai acontecer a tribulação, a gente vai passar pela tribulação ou não, depois vai ter 1000 anos de a igreja vai ser arrebatada, e daí as pessoas vão sofrer, e depois aí Jesus volta, e depois... Isso é um outro estudo. Você tem que entender que se fosse estabelecer um gráfico, esse momento que a gente está falando é o último acontecimento depois disso tudo que você está perguntando. Então, Tá bom. eu estou resumindo esse ensino de hoje, ou da confissão de fé, a esse momento. Então, a gente não pode confundir essas questões nesse momento. Eu estou falando no momento final. Então, já passou tribulação, já passou milênio, já passou todas essas questões. Esse momento é o momento da volta, o momento do juízo. Aquele momento onde Deus já passou tudo isso e ele vai falar, agora, quem é meu vai comigo eternamente, quem não é comigo vai sofrer eternamente. E esse sofrimento, a partir daí, é que eu falo, ele não tem a presença de Deus, ou seja, ali vai ser inferno mesmo, vai ser tormento eterno, tá? Eterno tormento, tá? Sem nada da manifestação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo todo mundo aí, que eu fico limitado aqui nos quadrinhos. Clica e aí alguém chama, tá? Eu estou rolando aqui, mas aparentemente ninguém chamou. Ok. Então, vamos continuar agora para a terceira. Nós só estamos na introdução das três proposições. A terceira proposição. Tá, segunda, terceira. Ok. Vamos lá ver quem pode ler para mim aqui. Nana, leia para mim a terceira proposição. O Ivair, leia Mateus 24, 36 e depois do 42 ao 44. Pode Rafael, ler? Não. Rafael, lê para mim Lucas 21, 27 e 28. Jefferson, lê para mim Apocalipse 22, 20. Não dá para ver aqui. Então, ok, Nana, a hora que você puder ler. Tá. Pastor, tem a foto do senhor em cima de um pedacinho daqui, ó. Porque assim, ó. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado. Do pecado, tá. Tá. E para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, é isso? É. Tá. Quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que este dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor. Estejam prontos para dizer, vem logo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos aos textos. Lucas 21, 27 a 28. Nana, você está falando a partir do celular, né? Do iPhone. Tem um lugarzinho que você clica aí no cantinho e ele minimiza a foto. Tá? Aí você consegue ver o quadro todo. Só para informação. Rafa, pode ler o texto para a gente? Lucas 21, 27 a 28. Sim. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém.
Ivair, Mateus 24, 36 e depois do 42 ao 44. Amém. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo... 44 também. Isso. Pode ler o 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. É o 44. Apocalipse 22, 20. Jefferson. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Em Senhor Jesus. Amém. Meus amados, me parece, eu tenho, para falar hoje, eu estudei um pouco alguns autores que falam a respeito desse capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster. Me parece que todos concordam que o ápice desse capítulo 33, ele é exatamente essa terceira proposição. O resumo da terceira proposição é de que nós todos devemos viver as nossas vidas de forma a glorificar a Deus, a obedecê-lo, a exaltá-lo e a refletir essa imagem de Cristo nas nossas vidas. Ou seja, essa terceira proposição, ela nos alerta sobre a nossa responsabilidade de viver o evangelho verdadeiro, genuíno, não só numa expectativa da eternidade para sempre com Cristo, com Deus, mas da expectativa de sermos portadores dessa mensagem de esperança ou de boas novas. Evangelho significa boas novas. Então, o que diz essa proposição? Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação do justo nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos, ou seja, qual a nossa responsabilidade? Estar firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Isso nós não podemos nos esquecer disso e nem menosprezar esse dia. Todo cristão deve ter isso latente no seu coração, que haverá esse dia onde prestaremos contas a Deus de todos os nossos atos. Lembra na primeira proposição, atos bons ou atos maus? Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens. E essa é uma grande verdade. Deus não quer dar a revelar esse dia a ninguém, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: vem logo o Senhor Jesus. Amém. Lembrem da passagem e da parábola das 10 virgens. Ela sintetiza bem o objetivo de Deus em não revelar esse dia, né? Em não dizer, vou voltar no dia 10 de outubro de 2020. Né? Ele não vai fazer isso. Certamente, como nós somos maus, e existe um mau caráter, eu diria assim, uma tendência a sermos maus no nosso coração, se isso nos fosse revelado,
certamente a nossa ação seria: vamos aproveitar e fazer tudo que for de errado, de carnal, que satisfaça os nossos egos, a nossa vontade, a nossa carne, o nosso pecado, as inclinações do mal. Vamos fazer tudo isso, porque tal dia a gente tem que estar limpinho, e aí a gente se purifica, porque se Deus voltar nesse dia, Deus voltando esse dia, eu vou estar preparado. Veja bem, Deus não permite isso. É mais ou menos o que acontece no carnaval. Eu acho estranho, mas é uma síntese disso. Vamos pecar bastante nesses dias, porque depois, na quarta-feira de cinzas, a gente pede perdão e a gente está pronto para ser purificado, e a gente já está. Se Deus voltar na quarta-feira de cinzas, então nós estamos preparados. Mas se Deus voltar no meio do carnaval, no domingo ou na segunda-feira, está todo mundo lascado, né? Então, se Jesus dissesse assim, eu vou voltar... Oi, Paulo. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu já ouvi um comentário dizendo assim: o que você gostaria de estar fazendo na hora que Jesus vier buscar a sua igreja? Aí o sábio responde: eu quero estar fazendo aquilo que eu costumo fazer nos meus dias. O santo deveria responder assim: eu vou estar fazendo aquilo que eu faço todos os dias, né? Porque o negligente, certamente, ele vai dar uma desculpa mentirosa, né? Ele vai falar: eu gostaria de estar na igreja. Eu não sei se sinceramente, eu vou assustar vocês, eu não sei se eu gostaria de estar na igreja, não, né? Alguns dizem que certamente Jesus vai voltar num domingo, né? Porque é o dia do Senhor. Não sei. Ele não disse quando ele vai voltar, mas eu acredito que é um dia em que o mundo todo, porque Jesus não vai voltar só para os salvos, ele vai voltar para o juízo, ele vai voltar para manifestar a sua glória em qualquer momento. É de noite, de madrugada, é de dia, eu e você estamos suscetíveis a esse momento como qualquer um outro. Agora, a responsabilidade nossa, isso nos põe numa situação de responsabilidade espiritual enorme, meus amados. Por quê? Porque nós não podemos viver relaxadamente, nós temos que viver o Evangelho como se estivéssemos diante de Deus em todo momento, e essa não é a verdade. Muitas vezes eu e você esquecemos que nós estamos diante de Deus. Você não vai para o bar e Deus sai de você, ele está lá junto com você, entendeu? Isso muitas vezes a gente não entende. Você vai para um lugar onde você não deveria estar, os seus olhos estão vendo o que você não deveria ver, a sua boca está falando o que você não deveria estar falando, e Deus está ali, ele não se isenta de você porque você está num lugar ruim ou onde não deveria estar. E o crente, o cristão, ele se esquece disso. Ele leva muitas vezes uma vida desregrada, de pecado, uma vida pecaminosa. E essa proposição nos alerta para isso. Como nós vivemos a nossa vida? Essa é a pergunta que deve ser respondida com essa proposição. Ok? Vamos então caminhar? Ok, vimos as 3 proposições, certo? Introdução. Imediatamente depois da ressurreição, se seguirá o juízo final, e o juízo geral e final dos anjos e dos homens. O dia e a hora do qual o homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Lembre que esse dia do juízo final, ele acontece depois da ressurreição de todos os homens, porque todos nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus, certo? Todos nós teremos que estar presentes com os nossos corpos, ou seja, de forma integral,
Aqui não é espírito, aqui é de forma integral diante de Deus nesse juízo final. E é interessante que aqui os anjos também, aqueles anjos que foram condenados, quando lembra da terça parte dos anjos que se rebelou contra Deus, eles foram lançados, em Judas, versículo 6, o Rafael leu sobre isso. Nesse momento, esses anjos também se apresentam para o juízo final e condenatório. Tá? A Confissão de Fé de Westminster ensina, no capítulo 33, que o juízo final, chamado de Tribunal de Cristo, acontecerá na segunda vinda de Cristo, que é quando todos os homens, justos e ímpios, e também todos os anjos apóstatas serão julgados. A proposição 1 diz: Deus já determinou um dia que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão diante desse tribunal, a fim de darem conta de nada menos do que seus pensamentos, suas palavras e suas obras ou ações. Tá? Então, ninguém vai ser isento disso. Né? Eu vou estar lá, o Paulo vai estar lá, a Nana vai estar lá, o Rafa vai estar lá, o Jefferson vai estar lá, e nós vamos dar conta de todos os nossos pensamentos, palavras e obras. Tá? Para os crentes, ou seja, para os que estão em Cristo, e aqui entra as distinções, nossos esforços indignos serão aceitos em Cristo juntamente com nossos seres indignos. E aqui entra a posição de Cristo como nosso advogado. Né? O sangue de Jesus Cristo que marcou a nossa vida, ou derramado por nós, vai exercer uma ação de defesa para aqueles que foram comprados por Jesus Cristo. Né? Então, apesar de sermos indignos, apesar de sermos pecadores, e essa é interessante, essa ação poderosa que a gente até hoje experimenta por fé, mas nesse dia nós vamos ver ela sendo operada com justiça. Nós seremos absolvidos, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos por fé, mesmo os nossos sofrimentos, mesmo sendo indignos, elas estarão agindo a nosso favor para a nossa justificação. Nós seremos declarados justos. Na verdade, nós já somos justificados. Mas esse é o momento em que essa justificação nos dará direito a gozar da eternidade com Cristo. Tá? E nossas más ações serão cobertas pela justiça imaculada de Cristo. É nessa justiça de Cristo que nós nos apoiamos agora por fé. Nós vivemos essa justiça por fé. E essa justiça vai se tornar prática no momento do juízo final. Tá bom? Para os incrédulos, para os que estão separados de Cristo, esse é um veredito condenatório, pois Deus odeia todo e qualquer pecado. E aí é um momento do choro e do ranger de dente, porque essas pessoas não terão sobre si a possibilidade de algo que as isenta, que as salve, a não ser o peso do juízo de Deus vai recair sobre todo aquele que é incrédulo, que não recebeu a Jesus. Agora, parte dessa responsabilidade sobre essas vidas está sobre nós. Por quê? A palavra diz que o sangue dessas pessoas vai ser requerido das nossas mãos, ou seja, o ato de poder propiciar essas pessoas
a noção de que existe um Deus que salva, da pregação das boas novas, a possibilidade do evangelho, se nós não fizermos as nossas partes, isso vai recair a responsabilidade dessas pessoas sobre nós, né? Quem salva? Deus salva, não nós salvamos. Mas a nós é imputado a responsabilidade de pregar o evangelho e de propiciar a todo homem a noção e o conhecimento do evangelho vivificador em Jesus Cristo. Certo? Então, os incrédulos, aqueles que não receberam, aqueles que não foram salvos, a eles cabe esse veredito condenatório. Tá bom? Vamos continuar? Para os anjos caídos. No Novo Testamento, o julgamento final dos anjos é anunciado 2 vezes como uma advertência e uma vez como encorajamento. Isso está em Judas 6, que o Rafa já leu, em 2 Pedro 2, 4 e 9 e 1 Coríntios 6, 2 e 3. Né? 2 Pedro 2, 4 e 9, deixa eu ver se eu tenho aberto, eu vou ler aqui para vocês, porque eu já estava aberto nesse texto. 2 Pedro 2, 4 e 9 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E aí, no versículo 9, ele diz assim: é porque o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, fica claro que nesse dia, junto com os condenados, com os homens condenados aos juízos, serão mandados para lá também os anjos que rejeitaram, que negaram, os anjos apóstatas, ok? Vamos continuar? Rafa, se você me ajuda aí, se alguém quiser levantar a mão, abre o áudio para essa pessoa poder falar comigo, que eu tô bem limitado aqui com o PowerPoint e a visualização das pessoas, tá? Com relação aos galardões, em outras palavras, a confissão, embora rejeite a noção de mérito em si mesmo, endossa o princípio subjacente à noção católica romana de mérito condigno. Ou seja, o que é mérito condigno? A ideia de que as nossas obras, não consideradas em si mesmas ou em nós, mas consideradas em Cristo, têm um valor que Deus leva em conta. O que diz esse primeiro parágrafo desse esclarecimento? Veja bem, as boas obras não são meritórias no sentido da salvação, né? Então, boas obras não salvam, mas Deus leva em consideração as nossas ações de boas obras, sim. Para quê? Para mérito não de nós mesmos, mas através do que Cristo fez, dando a nós uma recompensa por aquilo que nós fizemos através de Cristo ou em Cristo, tá? Aí você vai me perguntar, não, mas isso não beneficia de alguma forma? Sim, claro, né? Beneficia o quê? Beneficia as nossas ações ou a resposta que Deus nos dá através das suas bênçãos, as nossas ações visando o reino de Deus, não nós mesmos. Entendeu? Por quê? Se você faz boas obras pensando em si mesmo, você não tem mérito nenhum e esse mérito não é em nada celestial. Mas se você faz isso por Cristo ou em Cristo, então isso tem muito valor para Deus. Tá bom? Noutras palavras,
Deus julgará o mundo, mas somente aqueles que estão em Cristo, os eleitos, poderão ter suas obras aceitas e cobertas em suas imperfeições, porque nossas obras não são perfeitas, né? Toda a nossa boa ação, a palavra diz que é como trapo de imundícia diante de Deus, né? A nossa justiça própria, aquilo que a gente faz achando que é bom, né? Para Deus não é bom, né? Mas essas obras em suas imperfeições, elas serão aceitas a Deus ou por Deus pelo perdão divino, enquanto as obras dos réprobos receberão inteiramente uma severidade implacável. O juízo final, segundo as obras, só faz sentido à luz da misericórdia divina. Ok? Então, isso resume tudo. Essa última frase resume. O juízo final, segundo as obras, só faz sentido à luz da misericórdia divina. Vamos caminhar um pouco mais. Alguém tem dúvida aqui nessa questão das obras? Então, vamos caminhar mais. A gente já falou das boas obras também. Naquele capítulo, ela, de certa forma, ela fala e aborda essa questão, tá bom? Então, vamos lá. A proposição 2 afirma ou reafirma o juízo final, no qual todos os homens e anjos caídos serão julgados. Isso dará na ocasião da segunda vida, isso se dará na ocasião da segunda vinda de Cristo, a fim de manifestar a glória de Deus. Pois a confissão cita diretamente as palavras de 2 Tessalonicenses, que a gente vai ver daqui a pouquinho, aplicando-as ao juízo final que tinha sido mencionado na sessão anterior. O fim que Deus tem em vista, determinado esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão daquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. A referência bíblica para esse trecho é 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 10. Deixa eu ver aqui, quem pode ler para a gente? Abílio, lê para a gente. Segunda Tessalonicenses 1, 3 a 10. 2 Tessalonicenses 1, 3 a 10. Ouvi, beleza. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as obras, perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém. Então, é claro esse texto, né? Pode fechar o áudio aí,
Ok. É claro esse texto, falando exatamente, trazendo confirmação para esse parágrafo que a gente acabou de ler. Os justos irão para a vida eterna e receberão plenitude de gozo, e os ímpios serão lançados no tormento eterno e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. É interessante essa última declaração aqui, né? Eles serão lançados em tormentos eternos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. A glória de Deus, ela vai exercer um peso negativo, de destruidor, de justiça mesmo sobre essas pessoas e de forma eterna. Isso deve ser, irmãos, isso deve ser terrível. Imagino o sofrimento que vai ser, e duro, que isso é uma questão eterna, ela não é só passageira, ela não é temporal, ela é atemporal. É muito sofrimento, meus irmãos. Eu e você, né, precisamos entender essa terceira proposição de forma bem clara na nossa vida, né? E levar a sério essa vida que nós precisamos viver na presença do Senhor, né? Não de forma falsa, não de forma irresponsável, mas de forma a exaltar o nome do Senhor e cumprir a sua vontade. Para os cristãos, o último dia é uma demonstração da graça de Deus, uma manifestação da glória da sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos. Eles serão salvos porque eles serão objetos do amor que elege, e não por qualquer outra razão. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi aí um áudio entrando. Embora grandes multidões estarão diante do tribunal, o foco principal no dia final será em Deus e não no homem. No dia do julgamento, o mundo finalmente saberá com certeza quem são os eleitos de Deus. Paulo, você quer falar alguma coisa, querido? Paulo Vaz quer falar. Tá, pode falar, Paulo. Sim, pastor, eu queria dizer, então, quer dizer que a chamada segunda morte, isso não existe, então, né? Só para o incrédulo. Porque se o senhor diz aí, né, nessa terceira parte da confissão, que é um sofrimento eterno, então, pode-se dizer que não existe segunda morte. Tá bom, Paulo. Deixa eu te dar uma questão, fazer um esclarecimento. Quando fala da segunda morte, a primeira morte é a morte carnal, essa morte terrena, tá? Essa morte que a gente vê, teu amigo, teu vizinho, ir lá no caixão. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte eterna, ou seja, o afastamento eterno de Deus. Então, a segunda morte, ela só é possível e ela é real, ela vai existir para aquele que não é eleito, para aquele que não conhece a Jesus Cristo, aquele que não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Então, nesse caso, a segunda morte é real, ela vai existir. Porque a primeira morte dessa pessoa foi a morte física, a morte carnal, a morte material desse corpo. A segunda morte será a morte condenatória para o fogo, para o sofrimento eterno. E morte é afastamento. Então, como eu disse, aqueles ímpios que não receberem a Jesus, eles vão estar afastados de Deus.
eternamente afastados de Deus, para tormento. Estarão sofrendo a falta da presença de Deus. Totalmente. Isso é morte. Isso é a segunda morte para os ímpios. Certo. É porque eu já ouvi o comentário de que aí vai ser abatido o sofrimento dessa pessoa, né? E então está totalmente fora o comentário que eu já tinha ouvido. Não, está totalmente fora, tá? É sofrimento eterno, meu irmão. Sofrimento eterno, né? Não adianta você ter ajudado a velhinha a atravessar a rua, não adianta você ter dado dinheiro pro tiozinho lá que estava pobre, não vai adiantar você ter dado uma cadeira de roda, não adianta você ter comprado cesta básica. Se você não recebeu a Jesus como Senhor, suas boas obras vão ser queimadas com você eternamente no fogo do inferno. É isso. Nada vai aliviar. Entendeu? É morte, é separação eterna de Deus, não adianta. Deus vai ser bonzinho e vai ver as coisas boas que eu fiz. Não, negativo. O que você merece é inferno. É afastamento de Deus. É ausência de Deus. E aí, meu amigo, imagina, se Deus está presente nesse século que a gente está vivendo, nessa terra, e as coisas ruins já acontecem do jeito que acontecem, imagina sem a presença de Deus, como é que vai ser? Aí, não existe misericórdia. Não existe. Tá? Embora grandes multidões estão indo diante do tribunal, o foco principal é em Deus. Tá? Entretanto, o evento principal será a apresentação do caráter de Deus, conforme a sua glória vista em sua misericórdia infalível e sua verdadeira justiça. Meus irmãos, as pessoas não consideram a retidão de Deus, a onipotência de Deus, o seu caráter. As pessoas não consideram Deus nos dias de hoje. As pessoas não estão nem aí para Deus. Eles esquecem de Deus. Mesmo alguns cristãos desconsideram a santidade de Deus. E esse é o dia onde Deus vai falar, olha aqui, ó, vou mostrar quem eu realmente sou. E é isso que esse parágrafo está dizendo. O evento principal será a apresentação desse caráter de Deus. Deus vai se manifestar e dizer, agora vocês vão ver quem eu realmente sou. A gente não imagina isso. Mente humana não pode imaginar isso. Essa vai ser a experiência que nós teremos. Agora, para os salvos, nós teremos em defesa nossa o derramar do sangue de Jesus. Então, nós não seremos condenados. Mas aqueles que não têm a salvação, eles estarão condenados eternamente. O objetivo é manifestar algo glorioso acerca da misericórdia de Deus, acerca da sua justiça e, por fim, acerca dele mesmo. Só que a sua misericórdia, naquele momento, dará lugar à sua justiça. E aí já não haverá mais tempo de se arrepender. Aí será tarde demais. Aí o que sobra é a sua justiça. Mas ele vai... Como a gente tem uma expressão, vai jogar na minha cara agora o que eu fiz de errado, né? Muitas vezes, nas nossas discussões matrimoniais, a gente fala isso. Vai jogar na minha cara agora o que você fez de certo ou fez de errado. Eu diria que esse vai ser o momento de Deus jogar na nossa cara, né, o que nós realmente somos. E quem ele realmente é. E aí, para nós, vai restar somente a misericórdia de Deus no sentido do sangue pago, o sangue de Jesus Cristo que pagou os nossos pecados. E para quem não teve essa oportunidade,
não restará outra coisa senão a ira de Deus. Toda a ira de Deus manifesta. Não haverá misericórdia, tá? O dia do julgamento deve ser, antes de tudo, uma declaração acerca do Senhor. Contudo, ele é um evento que deve imprimir urgência nas conversas dos cristãos com os não convertidos. Ou seja, em todo tempo, na nossa boca, ou dos cristãos, deve estar o evangelho, deve estar as boas novas, deve estar a preocupação de pregarmos a palavra de Deus. Dada a glória do estado eterno dos crentes e o horror do estado eterno para o perdido, a mensagem da Bíblia para todos os incrédulos não é somente clara, mas enfática. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A proposição 3, ao fim, é pessoal em vez de cosmológico. Em outras palavras, uma vez que esperamos pelo retorno de Cristo Jesus, temos de nos empenhar em ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É aquele texto que eu li na nossa meditação hoje, 2 Pedro 3,14. Uma advertência do retorno de Cristo é um chamado pessoal para sermos cuidadosos no pensar e no viver. Assim como Cristo quer que estejamos absolutamente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens. Aqui Deus certamente tem um propósito. Partindo daquilo que podemos deduzir, um dos propósitos principais é nos ajudar a despojar do falso sentimento de segurança humana e da negligência nas quais facilmente nos apoiamos. Porque o retorno do rei marca o fim da oportunidade para se arrepender, é que também o Senhor nos encoraja a refletir sobre a segunda vinda dele. Tá? Finalmente, a nossa vontade é dar as boas-vindas para o nosso Senhor. Há uma nota de alegre expectativa na linha final dessa confissão, que reflete a alegre e abençoada esperança das Escrituras. Eu diria aqui das promessas de Deus. Esse é o momento em que quem por fé confiou nessas promessas agora vai usufruir dela. É o momento da concretização daquilo que nós acreditamos ou recebemos por fé. Visto que é certo que ele está vindo a qualquer momento. Como Deus conta os minutos, nós sempre queremos estar orando. Vem, Senhor Jesus. Vem sem demora. No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra, e ali abertamente, reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo o pecado e da miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma. Veja bem, na integridade, corpo e alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição, no fruir de Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja Invisível gozarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Isso está escrito no nosso Catecismo Maior de Westminster, na página, como respostas da pergunta 87 a 90, né? A respeito do dia do juízo. É linda essa afirmação, meus queridos. Eu e você devemos viver nessa expectativa desse dia. Mas nós não podemos pensar só na eternidade.
temos que lembrar daquilo que esse capítulo 33 do juízo nos chama as responsabilidades, de sermos portadores da mensagem do Evangelho àqueles que estão hoje, nesse tempo, sem Cristo ainda. Que eu e você possamos ser esses instrumentos, essa ferramenta, né, de Deus para essas vidas, e nós mesmos nos alegrarmos. Não nos desesperançarmos quando vemos os sinais que apontam para esse dia de juízo, mas termos essa expectativa clara de que o nosso Redentor vive e de que nós viveremos com Ele eternamente, para sempre, numa eternidade sem dor, sem sofrimento, e na presença desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe nesse dia. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma colocação? Pastor, é o Ivair. Aí vai, pode falar, queridão. Sim, é só acerca de um versículo que talvez possa trazer algum tipo de dúvida. Está lá em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, algumas pessoas entendem que quando a pessoa morre, ela automaticamente passará pelo juízo. Mas, na verdade, ela vai aguardar esse juízo final, quando Jesus voltar. É isso? Ela vai... Deixa eu fazer aqui um apontamento sobre Hebreus. É importante isso que você falou, viu, Ivair? Nós não cremos num estágio de intermediário, de espera. A palavra nos dá subsídio em outros textos de que aquele que morreu com Cristo imediatamente vai para para a ausência de Deus, para o inferno, tá? Eu imagino que essa questão que você levantou aí, esse estado intermediário, ele não se dá para quem já está condenado. Eu imagino que isso se dá para aqueles que passarão por esse tempo onde Jesus vai voltar. Você está entendendo? Esse momento da volta de Jesus. Então, com eles, porque, na verdade, a gente até discutiu num comentário anterior, num estudo anterior, de que provavelmente essas pessoas que estiverem, os ímpios que estiverem vivos com a volta de Jesus, eles terão que ser consumidos e terão que ser ressuscitados novamente, né? Eles não vão se apresentar diante de Deus eternamente com seus corpos transformados. Eles não passarão pela transformação dos corpos como os cristãos passarão. Então, cabe somente a essas pessoas esse julgamento. Entendeu, Ivair? Sim. No caso dos justos, assim que eles passam pela primeira morte, eles já vão direto para a presença de Deus, certo? Mas não serão julgados imediatamente, somente no juízo final. Assim, pelas obras, pelos os galardões. Exatamente. Okay. Exatamente. É isso. É isso. Amém. Entendeu? Entendi. Obrigado. Mais alguém? Fala, Thelma. Agora ficou confuso. Quem parte com Cristo nesse dia? Imediatamente vai para o céu?
E quem Que dia? parte sem Cristo imediatamente vai para o inferno. E aí, no dia desse tribunal, todos vão para o tribunal? Exatamente. Exatamente. O tribunal de Cristo, ele é para juízo de Deus sobre os salvos e não salvos, tá? Agora, o que eu estou falando é que nesse dia, e a gente não sabe que dia é, podia ser hoje. Hoje, nesse mundo, nessa Terra, no planeta Terra, hoje, quantos bilhões de pessoas, milhões de pessoas estão vivendo? 7 bilhões. Vamos supor, 7 bilhões, é a estimativa. Desses 7 bilhões, quantos são salvos? Não sabemos. Quantos não são salvos? Não sabemos. Se Deus vier agora, o que vai acontecer com esses 7 bilhões de pessoas? Ele vai separar os salvos dos não salvos. As ovelhas dos bodes. É isso que vai acontecer. Você está entendendo? Tá, mas agora, quem morreu antes, ressuscita e aí vai participar desse julgamento. Tá. E esse comentário de que é possível que as pessoas sejam mortas para poder ressuscitar, essa parte eu não entendi. Então, deixa eu explicar para você. Existe uma lacuna muito breve, porque a palavra diz que quem foi para o inferno já está no inferno, já foi mandado. Tá bom? Ele já está julgado. Ele não vai voltar do inferno para ser julgado de novo. Ele já está lá. Certo? Tá. Tá bom? Tá. Agora, quem vai ressuscitar são... acabei de falar agora dos 7 bilhões. Aqueles que passaram naquele momento, eles precisarão passar por esse julgamento. Ok? Sim. Sim. Você entendeu agora ou não? Entendi. Ok. É complexo. É muito complexo. Eu estou falando de forma simples, tá? Porque isso exigiria um estudo bem aprofundado dessa questão, porque há pessoas, veja bem, há formas de se crer, inclusive, sobre isso. Agora eu vou abrir um parênteses teológico por causa do nosso tempo, mas muito, muito rápido. Tem gente que acha que as pessoas estão num lugar que é um lugar intermediário de sofrimento, que ainda não é um inferno, que elas, no juízo final, vão ser trazidas de volta, e aí todo mundo vai ser julgado, e aí sim mandar para o outro. Existe uma corrente que fala isso. Tá? Essa não é a corrente mais aceita dentro da visão reformada. Se você... Então, quem morrer sem Cristo hoje já vai para o inferno e não vai retornar para esse tribunal. Não, porque se a gente falar que ele não vai para o inferno, nós desmentimos aquilo que a gente prega de que não existe um lugar intermediário. Certo. E eles não voltam para ser julgados porque já está lá. Todas, então. Oi, desculpa. E eles não voltam para ser julgados no tribunal porque eles já partiram sem Cristo. Não, eles vão comparecer, mas eles já estão condenados. Já estão condenados. Mas eles vêm para o julgamento. Eles vêm para o tribunal. Sim, todos vão se apresentar, mas eles já estão condenados. Eles já estão no inferno. Você está entendendo? Isso. Eles não voltam para ser condenados de novo. Mas ali no tribunal eles vão ter a chance de entender o porquê no detalhe, né? Sim. No tribunal eles vão testemunhar a soberania de Deus e tudo aquilo que
era verdade no evangelho que eles não, muitas vezes, entenderam, ouviram, mas não receberam. Ali seria o momento, o ápice da apresentação da glória de Deus. Nesse sentido que você falou. E quem morre com Cristo já vai para o céu e também, no momento certo, vai para o tribunal. Exatamente. Deixa eu fazer uma colocação, não sei se pode ajudar a clarear ou não. Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. O momento do tribunal de Cristo não é o momento que Deus determina quem vai e quem não vai. Isso ele já tem determinado desde antes da fundação do mundo. Ele já sabe. Não é. Então, todos os que já morreram, eles ressuscitarão, e os que não morreram estarão aqui. Então, todos passarão pelo grande tribunal. Ele separa as ovelhas das não ovelhas. E naquele momento, as pessoas tomarão conhecimento da decisão que Deus já tem antes da fundação do mundo, determinado. Os eleitos e os não eleitos. E para cada um, Deus vai julgar daí, vai mostrar a cada um as suas obras, pensamentos e tudo mais, que a gente também viu isso hoje, né? Mas não é esse momento que vai determinar quem vai e quem não vai. Isso já está determinado. Sim, tá. Não, essa parte eu entendi. Agora, a parte dos que estão vivos, não terão seus corpos transformados para esse tribunal. Eles vão morrer primeiro. Os eleitos terão seus corpos transformados. Tá bom. Tá? Os injustos, eles têm que passar pela morte. Entendeu? Tá bom. Entendi. Tá bom. Melhorou. Obrigada. Paulo Sérgio. Abre o áudio, Paulo. Isso. Tá. Não, eu acho que está perfeito, mas eu entendo assim que todos estaremos no tribunal, sendo que os eleitos, eles estarão com Cristo julgando aqueles que não foram eleitos. Então, nós estaremos lá não numa condição de ser julgados, porque já estamos garantidos no céu. Nós estaremos lá presentes não para ser julgados, porque Cristo já nos libertou disso. Agora, aqueles que vão ser julgados estarão todos lá. Todos estarão lá naquele dia de um dia que imagino que o Senhor vai ser um sofrimento muito maior, né, do que aqueles que já estão no inferno. Vai ser um sofrimento, mas todos estarão lá. Eu penso assim. É isso mesmo. A própria confissão de fé diz isso, que nós estaremos lá para julgarmos também, né? Nós seremos eu diria hoje, numa visão terrena de julgamento, nós seríamos sei lá se é promotores ou testemunhas, mas nós faríamos parte, junto com Jesus, do julgamento dos ímpios. Isso, certinho. É isso aí. Entendeu? Isso mesmo. Certo, gente? Abre o teu áudio, Cris, e eu fecho o meu aqui. Eu fecho o meu. Eu fecho. É só uma colocação. Você fechou o teu? Tá dando microfone igual. Eu vou aí. É só o finalzinho da terceira proposição, né, que quando fala, não sabemos a hora que virá o Senhor, e estejam prontos a dizer, vem logo o Senhor Jesus. Amém. Eu acho que é essa expectativa que tem que alimentar e fortalecer o nosso coração. Viver em santidade não por medo desse dia, né? Mas viver em santidade, como a gente já viu na aula que o Rafa deu sobre santificação, o Val também já tinha dado a santificação na confissão de fé, mas a gente tem que viver isso porque a gente é salvo. E cada dia deve ser um dia de expectativa. O que tem acontecido com a igreja hoje
é que a gente só tem a expectativa da volta do Senhor e parece que isso só vem à nossa mente nesses momentos como a gente está vivendo hoje. Momento de pandemia, momento de crise, porque daí a gente lembra, e é sinal do final dos tempos, é sinal da volta de Jesus, então tem que estar pronto, tem que estar preparado. Mas o nosso coração, todos os dias, precisa ansiar por essa volta. Porque é isso que nós temos que desejar como servos do Senhor, estar com Ele, que Ele venha, né? Eu gosto muito, por exemplo, o momento de Santa Ceia. Eu vejo o momento de Santa Ceia não somente como um momento de lembrar o sacrifício de Jesus e a vitória dele sobre a morte, que nos conquista, que garante para nós a vida eterna e a salvação, mas é um momento também de lembrar, ele virá novamente. Então, a Santa Ceia não é um momento que a gente lembra só, ele veio. Mas a Santa Ceia é, ele veio e voltará com poder e grande glória. Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa tem que ser o nosso desejo constante. Não só em momentos de desespero ou de situação, né, que nos dá esse temor todo. Era só essa observação. Ok, gente. 11h30. Nós estendemos um pouco mais, então vamos encerrar, né? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, não tem problema. A gente pode, de repente, encomendar alguma coisa. Eu sei que essas questões de final dos tempos, apocalipse, essas questões assim, elas são bem controversas, né? E mais ainda quando a gente vem de contextos onde tivemos ensinamentos diferenciados, né? Uns da tribulação, do milênio, mas essa é uma outra questão que a gente pode tratar depois, né? Até dentro da própria igreja presbiteriana existe, gostaria de dizer isso para vocês, né? Que não é os pastores e a forma de se entender isso, ela não é uniforme, tá? Mas existe um consenso geral do que a visão reformada calvinista ela tem a respeito da volta de Jesus. Mas isso a gente fala, né, numa oportunidade melhor. Existem pessoas que falam bem melhores do que eu a respeito desse assunto e eu tenho que confessar isso, né? Tá bom, gente? Ok, vamos encerrar então uma oração. Eu vou orar e pedir para que Deus traga graça nesse dia sobre a nossa vida, né? Pai querido, eu peço, Deus, que o Senhor acalme nosso coração, que o Senhor nos ensine a aguardar essa volta, Senhor, de forma tranquila e, acima de tudo, cumprindo o chamado do Senhor para as nossas vidas, sendo fiéis ao teu chamado, fiéis, Senhor, àquilo que o Senhor fez por nós, respondendo obedientemente à tua ordem, ao teu chamado para cada um de nós. Deus, nós sabemos que o Senhor vai voltar um dia, nos buscar. Pai, que isso seja algo que nos motive a viver a fé cristã a cada dia, dependendo, Senhor, do Senhor, em todas as nossas ações, pensamentos. Pai amado, que nós possamos glorificar o teu nome durante esse tempo aqui nessa terra. Nos ensina, Senhor, a aceitar aquilo que a nossa mente não pode alcançar. Pai, receber por fé aquilo que o Senhor ainda não nos respondeu. Deus, que possamos caminhar na dependência do Senhor e, Pai, não temerosos por aquilo que vai acontecer, mas esperançosos nesse dia glorioso que nós certamente teremos. E, Senhor, obrigado pela coroação de um dia podermos estar eternamente contigo, Senhor, na eternidade.
sem sofrimento, sem, Deus, essas tentações que nós temos, sem, Deus, as quedas pelas quais nós incorremos e passamos. Deus amado, nos faz viver nessa esperança. Nós pedimos que o Senhor fortaleça cada um dos nossos irmãos. Abençoa-os, Senhor, sustenta-os, dirige. Nós lembramos agora da mãe da Mari, abençoa ela, sustenta aquela senhora, dá Senhor, saúde para aquela mulher, que ela possa logo sair daquele hospital. Pai amado, nós pedimos essas bênçãos e agradecemos. Nos abençoa no restante desse dia, até logo mais, quando estaremos novamente como igreja do Senhor, cultuando o teu nome. Dá-nos a tua luz, a tua direção, a tua proteção. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém.